amados irmãos? Amém. Como é bom estarmos na presença de Deus, não é? Barões, eu estou muito feliz de estar aqui. Estava comentando com o pastor Samuel de que esses dias têm sido uns dias de muita bênção para a minha vida. Porque eu tive a oportunidade de falar bastante. Quando eu posso falar, fico feliz. Nós estamos ministrando um curso de ensino de teologia que a gente dá para ir em alguns lugares. E agora nós estamos aqui na região da Pinaíba, só para líderes. E ontem, por exemplo, eu falei 4 horas. Hoje eu venho aqui pregar para vocês. Amanhã eu falo 8 horas durante o dia. Depois, mais à noite também tem um culto. Aí depois do domingo tem só 2 cultos. Aí na segunda-feira mais um culto, 4 horas. Deus gostoso, né, irmão? Falar assim, né? Depois a gente fala de coisa boa, que é de Jesus. Eu quero agradecer todo o meu coração pela lembrança, o convite, o privilégio de estarmos aqui com o pastor Samuel, sua família que tanto estimamos, nossos irmãos, o presidente do nosso Sociedade de Barões, não sei como é que vocês chamam aqui, valentes de Davi, amém, glória a Deus, que sejam de Davi e de Jesus também, amém, eu só sou de Davi, aleluia, também, amém, enfim, estão valentes do Senhor, e é uma alegria, um privilégio muito grande, interessante, essas coisas que acontecem, não é? Hoje eu falo para varões, amanhã eu vou falar numa reunião de senhoras. Então o pregador às vezes tem que ser assim, né? Nem um camaleão, falar ele, né, tem que levar uma palavra assim. Eu estou pedindo para os meus irmãos ter misericórdia de mim aqui, que eu pedi ao pastor para desligar esses ventiladores, que eu prefiro terminar aqui. Não sei se é abençoado, não é bem suado, eu termino sempre. E o meu medo é de a voz não querer funcionar amanhã, e eu preciso continuar, amém? Amém, irmãos? Você está dizendo, um dia a gente está falando de teologia, no outro dia a gente está falando para irmãos, do dia para adolescentes, outro dia para as irmãs. A palavra de Deus é para todo mundo, né, irmãos? Coisa boa, não é? Tem para todo mundo, porque o Senhor é assim, amém? Graças a Deus. Podem sentar, irmãos, irmãos? Eu quero felicitá-los, porque percebo, dia 17, então como eu li ali, parece que começou de ontem. Quarta-feira começou. A gente não fica aposentado, não diz alguém por aí, a gente já não sabe mais o dia que é, né? Que dia é hoje. Hoje é dia 17. Se começou dia 15, hoje é o terceiro dia, amém? Você vai com vontade de levantar morto hoje. aleluia. Muito bem. E aí esqueci o que eu ia falar, não vai não. Mas cortando que eu vou lembrar daqui. Mas eu fico contente quando a gente se reúne em um culto como esse. E às vezes alguém pode ficar não muito contente quando se procura quantas pessoas tem que não são crentes, que estejam aqui nessa. Não tem ninguém. Aleluia. Mas acontece que quando um pregador prega e sabe que fala aquilo que Deus quer falar, ele tem certeza também que Deus fala a quem ele quer falar. Nessa noite ele vai falar a nós. Amém? Ele vai falar a nós, eu creio nisso. E é tão gostoso chegar em um culto como esse, alegre, um culto de celebração. Nossos cultos, eles são isso, né? São cultos de celebração ao Senhor. Eu confesso a vocês que às vezes eu não fico tão contente, não dizer que eu fico triste, não fico não, mas eu fico tão contente como eu fiquei hoje quando eu ouvi vocês cantarem. Não só pelo bem ensaiado, pela música, pelas vozes, por esse quarteto de moços aqui cantando tão bonito para Jesus, ajudando vocês, que vocês não estão ela, vocês também não funcionam direito. Mas graças a Deus, né, irmãos? Aleluia. Abençoa a nossa vida. E é tão gostosa essa celebração, porque os hinos, as letras dos hinos são importantes. Porque às vezes eu estou viajando por aí, o pastor Samuel pregando uma igreja, outra igreja, outra igreja, e às vezes eu vou repetidamente em algumas igrejas e percebi uma coisa, em que eu não sei se não colocam muita atenção nas letras, não sei se é isso mesmo que eles querem dizer, mas hoje parece que os cantores, por exemplo, estão sendo tão exigidos para fazer mais e mais hinos, que parece que as letras ficam meio assim muito parecidas. Assim, a minha interpretação, não sei, eu posso estar muito errado. Mas às vezes eu chego em uma igreja, irmãos, escuto o irmão cantar um hino e vai cantar um hino e fala: a vitória vai chegar, a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. É aquele sai e canta outro, que a vitória vai chegar, vai chegar. Aí passa os 15 dias, eu volto lá, o irmão canta outra vez que a vitória vai chegar, vai chegar.
Aí depois de um mês eu volto lá numa outra festa e outro canta que a vitória vai chegar. Eu fico pensando, como vai chegar nunca? Como é isso, né? Aí uma vez eu falando disso, uma irmãzinha veio para mim e falou assim: pastor, eu não entendi bem a sua colocação, então eu resolvi que eu preciso explicar quando eu falo assim, né? Ela veio perguntar para mim assim: então o senhor não acredita que a nossa vitória vai chegar? Eu falei: não sei com a sua, mas a minha já chegou, né? Bom, pastor, se a sua já chegou, Aleluia. tem muita gente que ainda não chegou a vitória para eles. Eu não sei, irmã, se isso está certo, né? Porque a vitória que eu me refiro é uma que já chegou, não sei qual é que a senhora se refere. Ela disse: é a vitória na nossa vida. Eu falei: então, essa vitória eu acho que já chegou, irmão. Ela falou: mas como assim? Tem tanta gente passando por luta, por tribulação e coisa assim. Eu falei: mas irmã, isso aí é só parte da nossa vida, da nossa caminhada. A nossa vitória já chegou. Ela falou assim: pastor, mas como? Explica para mim como é que a nossa vitória chegou. Eu falei assim: olha, a história é comprida, mas eu não preciso de muito tempo para lhe falar. Só vou começar assim. 2000 anos atrás, teve um homem que veio esse mundo, entendeu? E ele ofereceu a sua vida por nós. E quando lá na cruz ele proclamou: tudo está consumado, ele estava dizendo que a nossa vitória já chegou. Aleluia. E é só questão de tomarmos posse desta vitória. Amém? Agora essas tribulações, essas lutas, essas coisas simplesmente fazem parte da vida. Amém? Amém. Se tem alguém que está tão cansado de luta, de problema, nós podemos orar ao Senhor para que Ele ajude. Como o irmão outro dia veio para mim e disse assim: pastor, o senhor crê que Deus faz milagre? Eu falei: é claro que eu creio. Se não cresce nisso, do que eu vou crer? Se eu creio em Deus. Ele falou: pois é, eu estou tão gordinho, eu estou tentando fazer todo tipo de regime e não consigo emagrecer. Aí eu falei: irmã, mas a irmã vai ter que procurar algum jeito, eu não sei como é que ela, mas eu queria que o senhor orasse para eu emagrecer. Eu falei assim: bom, se eu vou orar, como é que eu tenho que orar? Me explica como é que eu tenho que orar para a senhora emagrecer. Eu vou orar para a senhora fazer mais exercício, eu vou orar para a senhora comer menos, eu vou orar para a senhora comer direito, eu vou orar para a senhora parar de comer fritura, eu vou orar para a senhora procurar como é que eu oro? Como é que a senhora acha que eu oro? Falou: pastor, não precisa nada disso. Quando Deus está operado, Deus pode fazer uma obra e eu emagrecer até 5 quilos por dia. Falei: eu creio nisso, irmã. Eu não vou orar para a senhora emagrecer 5, mas talvez uns 3 por dia eu consigo orar para a senhora emagrecer. E o emagrecimento, irmã, que esse não falha. A irmã emagrece dormindo. Aí eu olhei para ele e falei assim: como é que é isso, pastor? Essa dieta eu não conhecia. Eu falei assim: mas é a mais comum que existe. Emagrece 3 quilos por dia fácil, às vezes até mais. Ela falou assim: como que é essa? Eu falei: é só morrer, mas a gente morre. Magrinho, pode colocar até uma placa lá, enfim, magro. Porque tem gente que quer tudo assim, irmão, quer tudo prontinho, né? Quer alguma coisa, luta por aquilo que você quer. É uma coisa. Se quiser ficar de boa, eu estava nos Estados Unidos e um irmão passando por um caminho, justamente passava por um lugar tão interessante, ele perguntou para mim assim: pastor Ronaldo, como é que eu faço para ter residência permanente nos Estados Unidos? Eu falei: vai morar ali, é no cemitério. Fácil, ali é tudo permanente. É assim, às vezes as pessoas querem as coisas fáceis e não pensam direito, né? Porque estão pedindo, estão perguntando. A nossa vida é uma vida de batalha, de luta. Estamos aqui para lutar e vencer uma por uma em nome do Senhor. Amém? Essa foi a história de Davi. Ele não começou levando já o título do homem segundo o coração de Deus. Ele terminou. Porque durante a vida dele ele fez cada bobagem. Também fez coisa boa, não é? Fez muita coisa boa, muita coisa ruim, como todos nós no meio dessa luta, dessa vida. O importante é como nós terminamos, amém? E terminemos sendo homens e mulheres, e aqui varões, segundo o coração de Deus. Amém, meus amados? Muito bem. Eu quero nessa noite ser muito breve em minhas palavras. Então eu gostaria que vocês, por favor, abrissem comigo as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Interessante que eu tinha anotado, o pastor Samuel, ele é muito meticuloso nisso, ele passa para a gente direitinho, data, horário, tema, e ainda telefona para a gente e diz: vai ver se está tudo certo. A gente não tem como escapar, né? Ele foi tudo certinho. Eu falei, quando eu li o que vocês, Ezequiel, né? Era uma profecia em tempo tão interessante, porque e aqui nós vamos falar sobre reis. Quando vocês lerem o livro dos reis, vocês vão perceber que uma das coisas, que sempre existe um objetivo muito grande de Deus em cada escritura, naquilo que ele mostra, mas na história dos reis e crônicas, se existe uma coisa que a gente aprende a não ser, é aquilo que mais mostra nesses livros: é o perigo da soberba, é o perigo da hipocrisia, é o perigo de sentir-se aquilo que não se é de verdade. Em outras palavras, na linguagem de hoje da meninada, se achar, né? Achar que é o cara.
Esse é um problema. Quando a pessoa acha que é o cara, não é mais coração, é só cara mesmo. Amém? Capítulo 5, e nós vamos ler, vamos ver, onde é que nós vamos ler aqui para ficar? Vocês conhecem também esse tema? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 8, isso, vamos ler o versículo 8 aqui. Amém? Amém? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel necara, rasgar as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes o Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Olha bem a palavra: a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, tocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu neles lavar e purificar e ficar purificado ali? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe disser alguma coisa porventura, não farias? Uma coisa grande, né? Não farias? Desculpa, irmãos, a minha mente está fazendo já. Quanto mais dizendo-lhe ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor nos abençoe por ver essa palavra. Amém? Amém! Meus amados, varões do Senhor, servos de Deus, a quem essa palavra é dirigida nesta noite, alcança a todos. Irmãs, crianças, jovens, a todos. Mas se existe alguma coisa que é muito importante na nossa vida, é lembrarmos que todas as vezes que nós caminhamos ou estamos na presença de Deus, a nossa vida precisa ser uma vida de sinceridade. No mínimo, que sinceridade. Os irmãos podem ler os evangelhos quantas vezes quiserem. Os irmãos nunca irão encontrar Jesus dando-se de frente, ou seja, embatindo uma pessoa por ela ser pecadora, por ela ser fraca, por ela ser enferma, por ela ter algum tipo de problema relacionado à sua vida psicológica, física ou espiritual. Nunca. Se vocês vissem o Senhor de alguma maneira reagir de uma forma forte, era sempre quando se tratava de um hipócrita. Se existe alguma coisa que o Senhor Jesus mostrou intolerância, é a hipocrisia. O Senhor não gosta de hipocrisia. Deus não gosta de hipocrisia. O Senhor fechou o Antigo Testamento com o livro de Malaquias, e cada vez que se fala esse nome, a primeira coisa que vem na cabeça, o que é? Eu já sabia. É sempre isso. Tem gente que acha que o livro de Malaquias só tem o capítulo 3 e o versículo 10, não tem mais nada nele. Mas é um dos livros mais profundos das Escrituras, porque ele é um divisor na história da humanidade. É o livro de Malaquias. Nos seus 4 capítulos, o Senhor fala sobre as 4 etapas da história da humanidade e encerra essa sua época, mostrando e falando ao povo mais uma vez. Quando o Senhor faz, ele sempre dá mais uma chance, e a chance era essa. Vocês vão ler que no livro de Malaquias, se vocês simplesmente sublinharem ou fizerem um círculo, o que vocês mais vão encontrar são aquelas perguntas assim: por quê? Quando? Não lembro. Coisas assim. Alguém dizer assim: não lembro nada disso. Mas era Deus falando todo o tempo: eu não quero mais ter e nem ouvir hipocrisia em minha casa. Se vocês me chamam de pai, a pergunta é: onde está a minha honra? Se vocês me chamarem de Senhor, a minha pergunta é: onde está a obediência? E o Senhor ele fala duro com o povo, e fala de uma forma tão dura, tão severa, e diz o seguinte:
Quando vocês vêm à minha casa para me adorar, vocês podem enganar todo mundo que os vê, mas a mim, vocês não podem enganar. Vocês entram na minha casa, Glória a Jesus. todo mundo olha para ele, ele é puro, sem mácula, sem mancha. Mas eu sei, o que ninguém sabe, que aquele cordeiro é sério. Você não coloca ele no chão para as pessoas verem o que ele realmente é. Você finge que aquilo é perfeito. Você traz um outro cordeiro para mim, e por mais que as pessoas vejam que os olhinhos dele viram de um lado para o outro, ninguém sabe. Você não coloca ele no chão, você é esperto, sabe o que fazer. Mas a mim você não engana, eu sei que ele é coxo. E o Senhor diz para o seu povo: eu estou falando com vocês, porque eu os amo, porque eu já provei que os amo. Eu estou dando para vocês uma última oportunidade. E eu deixo essa palavra para vocês, e isso é o que o livro de Malaquias revela para nós, dizendo ao povo de Israel: esta é a última vez que eu lhes estou falando. Se vocês quiserem ouvir a minha voz, vocês continuarão tendo a minha voz. Se não quiserem ouvir a minha voz, muito simples, não falo mais. E por incrível que pareça, o povo desdenhou essa palavra exortativa do Senhor e não deu atenção ao que ele disse. E a coisa mais triste que nós encontramos, se você não vai procurar na sua casa, não precisa fazer agora, tem o livro de Malaquias, vai encontrar a última palavra do Antigo Testamento. A última palavra do Antigo Testamento, livro de Malaquias, no capítulo 4, o último versículo, a última palavra do versículo é maldição. Que triste. O Novo Testamento, quando Jesus inicia o seu ministério, e a Bíblia nos conta o seu primeiro sermão, o sermão da montanha, a sua primeira pregação, começa dessa maneira, primeira registrada, começa dessa maneira: e abrindo ele a sua boca, olha que bonito, outra vez o Deus que não falava, volta a falar. O Senhor sabe a hora de fechar a boca, a hora de abrir a boca. Jesus Cristo também soube a hora de abrir a sua boca e a hora de fechar, como cordeiro mudo, no Calvário. Ele sabia a hora de abrir, a hora de fechar. Ele abrindo a sua boca, a primeira palavra que sai dos lábios do Senhor foi essa: imensamente felizes. O Antigo Testamento termina com maldição, o Novo Testamento começa com felicidade, bem-aventurados, e quer dizer imensamente felizes. Muito bonito, irmãos. A Bíblia Sagrada é uma coisa tão linda que às vezes eu fico pensando como é que certas pessoas não conseguem entender como é bom ser crente. E quando eu estava sentado aqui observando esse grupo de homens, já tinha aquelas irmãs ali dando apoio, glória a Deus, essas irmãs dando apoio, as mocinhas aqui dando apoio, aleluia, né, irmãos? Nós precisamos desse apoio. Diga amém, irmão. Amém. Você que elas desistem, não vai dar apoio, vocês ficam ruins. Então, fica sem apoio. Então, olha bem, irmãos. Quando eu vejo essa alegria, essa bênção do Senhor dentro da casa de Deus, esse momento nosso, dessa celebração, dessa vida, dessa festa de Deus, eu fico pensando: puxa vida, será que alguém com o mínimo de capacidade pensante não pode raciocinar que cada homem a mais dentro da casa de Deus é um bandido em potencial a menos na rua? É um embriagado a menos em potencial na rua? É alguém que nunca vai dar trabalho numa prisão, da graça do governo, do país? Será que não percebe que cada homem dentro da casa de Deus já aprendeu a ser o melhor cidadão, melhor pai, melhor marido, melhor amigo, melhor pessoa? Será que não compreende isso? Cada mulher dentro da casa de Deus aprendendo a ser melhor mãe, melhor esposa, melhor mulher. Cada criança aprendendo a ser melhor filho, melhor jovem, melhor... Irmãos, estar dentro da casa de Deus, ainda que a pessoa não acredite em céu e inferno, continua ainda sendo o melhor lugar que existe. Amém, irmão? Eu me lembro de uma ocasião quando alguém criticava muito e reclamava muito sobre algumas coisas da igreja: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falei: não, vem aqui, deixa eu falar uma coisa do senhor. Eu falei: o senhor se lembra quando na Bíblia tem uma história do dilúvio? Falou sim. Eu falei: pois é, irmãos, um dia fizeram uma história interessante sobre o dilúvio. Eu não vou falar que é piada, porque a gente não pode, vai dizer que é chocarrice. Então é melhor falar que é parábola. Mas é mais ou menos a mesma coisa, é só que é uma parábola dos nossos dias. Que é mais ou menos assim: diz que um dos dias que ali estavam eles dentro daquele barco, daquela arca, onde estava um monte de animais, irmão, só estava ali a família de Noé. E já imaginou, no meio daquele monte de animal, aqueles animais transpiravam ali dentro e faziam as suas necessidades ali. De repente aquele negócio não estava cheirando nada bem, né? Diz que então um dos familiares ali, o de Noé, chegou para ele e falou assim: ó, Noé, eu não estou aguentando mais, a coisa está cheirando mal, o negócio está feio aqui. Ele falou: meu amigo, feio ou bonito é a única coisa que ainda continua flutuando com ele. Entendeu? Fica aqui, segura as pontas aí, que é a única coisa que ainda... É a única coisa que ainda tem vida, o único lugar que ainda existe vida é esse aqui. Amém, irmãos?
na escola dominical, cantavam hinos de origem, sabendo tudo sobre Gideão. Falando de Gideão. Sobre o Naamã. Sobre a história desse Naamã. O que acontecia com esse Naamã? Olha que interessante isso. Ele era um homem que todo mundo que olhasse para ele na Síria, que era o Estado, ou seja, que era o império dominante naquela época, olhasse para ele e viria dele um herói. Um homem importante, um homem a admirar-se, um homem a imitar-se. Nós temos essa tendência de imitar as pessoas que são assim, em destaque, que estão em destaque de alguma maneira, a gente imita. E as pessoas imitam a maneira de vestir, a maneira de falar, de uma maneira de crente. No meu caso, não imito nunca alguém crente, mas imitam, né? Alguém que está em destaque, sempre existe essa tendência de imitar essa pessoa. Eu fico imaginando, por exemplo, o Naamã, quando todo mundo olhava para ele, não é aquele homem tão. Ele era um herói. Ele foi um herói que marcou na sua época como um homem valente, como um homem estratégico, como um homem que sim era a peça mais importante na Síria, era aquele homem, Naamã, o grande general Naamã. E ele era, irmãos, de fato, para todo mundo, ele era o cara, ele se achava mesmo. Imagina, eu fico imaginando quando ele caminhava pelas ruas, quando todo mundo olhava, ele ia passando, admirando aquele homem, e o jeito dele, todo mundo queria viver do jeito dele. Se ele andava com o peito erguido, todo mundo andava com o peitinho igual, porque ele queria ser igual a Naamã, né? O jeito que ele se vestia, eu ficava pensando, como será que Naamã se vestia? Gente, lá era quente, era um lugar quente, fazia calor de verdade. Por isso que eu não tenho problema quando eu estou pegando e sinto calor. Não, porque lá onde ele morava, lá sim a coisa era quente. Mas esse homem se vestia de uma maneira interessante, diferente de todo mundo, provavelmente. E qual era a maneira como ele se vestia? Ele se vestia com suas vestes de general, certo? E aí ele vestia um turbante por cima dele. Será que era assim mesmo? Eu acho que sim, vou dizer para vocês. Por que eu acho que sim? Ele vestia um turbante, e a parte do turbante, irmãos, foi um homem que talvez um dos primeiros que inventou homem usar luvas. Ele usava luvas, irmãos. Ele usava uma caneca nos seus pés, todo assim. Era um homem que era todo coberto. Só aparecia o olhinho dele, o narizinho dele, só isso. Então eu acho que sabe, como todo mundo olhava aquela maneira de se vestir, pegou moda, né? E tinha gente sofrendo com aquele negócio, né? Hoje a gente só, às vezes, né? Pra poder ser igual ao outro, mas ele só. O outro que comprou um carro, não sei o que, eu também quero, então só. O papagaio não consegue pagar, eu só porque levar o carro embora. Ele sofre, está imitando outro. Então começou aquele povo, quem sabe, todo mundo imitar Naamã e andar com ele, né? Andar com ele, está aquele calor, irmão, e o povo estava lá, gente de nuvem, gente. Ninguém sabia por que ele andava daquele jeito, só achava que era bonito, porque era o Naamã, era o cara, né? Ele era o cara. Então na frente de todo mundo, ele era, olha bem, ele era o homem a ser imitado. Ele era a referência daquele lugar. Ele era a referência de todas aquelas pessoas que rodeavam o império, no império, que rodeavam aquele homem, que rodeavam aqueles exércitos. Ele era o grande homem. Ele era o homem impecável, ele era o homem perfeito, ele era o homem mais inteligente, ele era o homem mais respeitado, ele era o cara. Quando ele saía com o cavalo dele, eu acho que naquela época ele já cantava: esse cara sou eu. Ele andava assim, e todo mundo olhava para ele. Ele que fez essa música, não foi um outro que tem por aí, não. Foi ele que fez, eu acho, essa música. Esse cara, ele era o cara. E ele andava desse jeito. Só que ele andava desse jeito, irmãos, até chegar em casa. Quando ele chegava em casa, ele era outro. Irmãos, que coisa triste quando a pessoa é obrigada a ser uma coisa em um lugar e ser outra em outro. Eu me lembro uma ocasião, uma história de uma. Eu acho que isso não acontece aqui, principalmente porque eu sou amigo da família e conheço bem a história e a vida do vosso pastor e da família dele. Então, absolutamente não tem nada a ver. É uma história lá, inclusive de um oriental. Ele disse que uma certa ocasião ele chegou na casa dele e quando ele entra em casa, a esposa dele está fazendo as malas. E ele olha para ela e falou: alguém vai viajar? Ela olhou e falou assim: espera um pouco. E continuou colocando roupas e ele percebeu e só roupa tua, onde você vai? Ela disse: eu vou embora. Ele olhou para ela e disse: para onde? Ela disse: eu vou embora. Embora para você vai ver, como você não fala nada comigo? O que está acontecendo? Ela disse: eu vou embora. Irmãos, coisa dura é você ouvir o que a mulher
Ele chega e entra e a sua oração é típica: Senhor, estou entrando em tua presença. A minha pergunta é: como é que você consegue sair da presença dele? Uma vez que você crê que teu Deus é um Deus onipresente, ou seja, está em todo lugar. A minha pergunta é: como é que você chega aqui e fala, Senhor, agora eu estou na... Não, você já estava na presença há muito tempo. Você não percebeu, mas você já estava. A diferença desse lugar para outros é que esse lugar é dedicado para que nós tenhamos celebrações, para que nós ouçamos Deus falar conosco, para que aprendamos a Aleluia. mas não por estar na presença de Deus, a presença tem que estar do teu lado, em todo lugar que você estiver. Neemias era uma coisa, Neemias, outra vez com Neemias, agora vou com o outro, cada hora com um. Esse é o problema que está dando classe. Naaman era um do lado de fora, diante do exército dele, diante do povo, e era outro dentro de casa. Quando ele chegava dentro de casa, irmãos, o homem ia direto para um quarto, se trancava ali dentro, e ali começava a tirar as roupas, e aí sim ia se descobrir quem ele verdadeiramente era. Era um leproso. Era uma pessoa que para a sociedade deveria ser um homem desprezível, porque isso era o que se pensava de um leproso. Perigoso, porque é uma doença que poderia contagiar. Ele era um homem que não podia de maneira nenhuma ser por ninguém admirado. E todo mundo pensava que aquela roupa que ele vestia. É isso, irmão, nós somos tendenciosos. Nós batemos o olho em alguém, já logo a nossa mente imagina que aquela pessoa é ou não é, assim ou é assado. Vocês já perceberam isso? Que nós somos assim. E a gente precisa aprender do Senhor, que não olha para a aparência, mas olha para o coração. Às vezes nós julgamos uma pessoa e a nossa tendência sempre é negativa. Vemos uma pessoa que vai entrando na igreja, cabeça erguida, levantada, assim, alguém já olha para ele e fala, isso aí se acha, deixa Deus quebrar o mato, deixa ele se acha, deixa Deus falar com ele. Você não sabe, irmão. Está entrando quando você está um doce cola, aquela porra. Está lá e você murmurando com o olhar. Entra um outro, tudo abaixadinho assim, fala, esse é o meu. Não, o problema de coluna, o bicho é ruim. Mas é porque a gente tem essa tendência, irmão, de olhar para a aparência, mas você não olha para o coração. Não é como ele julgar uma pessoa, a gente tem que tratar com ela, conversar com ela, ouvir dela, saber dela alguma coisa, nunca julgar, condenar e executar sem direito à defesa. Esse é o maior erro jurídico da história. Julgar, condenar e executar sem dar direito à pessoa de se defender. Fica julga. Essa pessoa é assim, meu Deus, que coisa horrível. Eu estou contando para você, porque isso no mundo acontece muito, na igreja nunca. Né? Nem vou virar para trás com o pastor. Nunca mais vai acontecer, amém, irmãos? Mas às vezes acontece, irmão, de que as pessoas fazem isso, né? Tem esse pré-julgamento, julgam as pessoas. Que coisa triste isso. Olha bem como o Senhor está ensinando umas coisas gostosas para nós hoje. Então o que aconteceu, irmão? Na mãe ele entrava dentro de casa ele era outra pessoa. Se ele lá fora entrava todo erguido, sorridente, era um homem tal, ele entrava de casa desanimado, deprimido, triste, carrancudo, certamente, irmão, porque o homem na situação em que ele vivia, triste, destinado à morte, de repente ser descoberto pela sociedade, o que ele tinha e o que ele vivia, e aí o que seria dele? Que vergonha, irmão! Então era um homem que dentro de casa deveria ser um desastre. Filhos não podiam chegar perto dele. Oh, que coisa triste, quando pessoas para dentro da casa de Deus, abraçando todo mundo, meu irmão. Chega em casa, o filho não pode chegar perto dele. Sabe o que é daqui, moleque? Tem que ter pra você, não. Eu estou cansado. Mano, é triste. Quando a pessoa vive uma vida diferente dentro de casa. Amém? Lembre-se que se existe alguma coisa que Deus não aprecia na nossa vida, são essas diferenças. Sabe, nós como cristãos, o Senhor não está se importando com o que nós fazemos. O que nós fazemos é importante, mas muito mais do que fazer é ser. Porque quem é faz, e quem faz não, muitas vezes não é. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Que muitas vezes nós nos fazemos de crente. E se fazer de crente, irmão, não é difícil. Eu vou dar uma aula para vocês. Como eu tenho na aula de teologia, eu ensinei o pessoal a fazer campanha de cura divina. Vocês já aprenderam a fazer campanha de cura divina? Eu vou ensinar vocês. Pode fazer 7 semanas de cura divina, eu vou ensinar vocês agora. Quer ver? Eu vou dar uma revelação aqui agora. Tem alguém aqui que está com problema de coluna?
cristão, ele genuinamente quer viver uma vida, ele serve ao Senhor de maneira genuína. Ele não só parece ser, ele é.